Fala, gente, sejam bem-vindos aqui na nossa playlist de questões de vestibulares, onde a gente vai utilizar o conhecimento que a gente já tem, entender uma questão de vestibular aí, né? Hoje vai ser da Univag, mas essa questão sempre vai ser voltada para o assunto de exatas. Hoje eu trouxe de novo, novamente, mais uma vez, física, o assunto de eletro magnetismo, né? E se você já está situando aí, a questãozinha aí é uma questãozinha de fio condutor, é uma questãozinha de campo magnético, é uma questãozinha de força. Então aí significa que a gente vai ter que ter muito conhecimento, tá? E olha que coisa legal, eu recortei essa questão aqui do livro dos meus alunos, né? Tanto que é uma questão para eles também. Bora lá, gente, vamos passar nessas provas aí, hein? Tô com vocês. E aqui eu deixei, ó, estilo Enem. Por que isso, né? Isso tem no livro deles para a gente destacar quando a questão ela tem um formato Enem, tá bom? Qual que é o formato Enem dessa questão aqui, ó? Um texto longo, um diagrama que você vai ter que ler, que é a figura, né? E aí então vai ter uma fórmula, e aí então vem a pergunta. Olha só, repartida em quatro partes, né? E aí então você vai ter que ter a solução ainda. Tá? Vamos ver se a solução é complicada ou não. Já trouxe questõezinhas aqui de eletromagnetismo muito complicadas e outras muito fáceis também, né? Vamos ver qual que vai ser essa daqui, ó. Força entre fios, força magnética entre fios. Se liga. Trens de levitação magnética já são realidade em países como Alemanha, Japão e China. Embora esses meios de transporte utilizem intrincados conjuntos de eletroímãs supercondutores, o princípio da levitação magnética pode ser explicado pela lei de Ampère. De acordo com essa lei, a repulsão eletromagnética entre dois fios condutores paralelos de comprimento L, separados por uma distância d, que transportam corrente elétrica opostas I1 e I2, é dado pela força F, como mostra na figura então, tá? Gente, assim, ó, se os fios estivessem no mesmo sentido, eles teriam forças ali para querer se aproximar, né? E aí, se você já se ligou nesse diagrama aqui, ó, você viu que a força aqui é uma força que está empurrando o fio para cima. Que tipo de força é essa? É o tipo de força magnética. Eu falei que o assunto era eletromagnetismo, né? Então tem uma força magnética. E cadê a parte elétrica disso? A parte elétrica é a corrente elétrica. Aqui em cima tem a corrente I1 e aqui embaixo tem a corrente I2. Beleza? E a força magnética está descrita ali embaixo, ó. Olha só. Terceira parte já então, né? Ah, e outra coisa também, gente, tem a distância entre os fios aqui. Isso é importantíssimo, a distância entre os fios, né? Além do comprimento dele. Mas a distância entre eles é um efeito bem legal, que se estiver bem próximo, ele gruda rapidinho. Se estiver bem longe, nem tem tanto efeito assim. Então, olha só a terceira parte aqui, ó. A intensidade da força de repulsão F é representada pela fórmula, então, μ0, vou escrever ela aqui, né? Percebo que é uma fração bem grande aí, ó. É uma fração zona, então tem que multiplicar todos os valores lá de cima. μ0 e 1 vezes I2, né? E aí vai dividir isso pelo 2π vezes D. Esse 2π vezes D, gente, tem a ver com aquela fórmula lá do campo magnético de fio condutor, né? A gente já teve questões sobre isso aqui e também tem aqui uma playlist falando sobre esse assunto aí de fio condutor, campo magnético. Vai lá dar uma olhada para entender o assunto. Tá, o que eu tenho aqui então, ó, vezes o comprimento. Então eu tenho uma fração e uma multiplicação. Se vira, mano. Depois que você jogar os valores ali, você vai resolver isso de boa, porque você vai entender que a física vai se tornar matemática. Então aqui é física ainda, né? Beleza? E quando se torna matemática? Quando você descobrir os valores. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Considere que ambos os fios estão submetidos a tensões iguais de 220 volts e dissipam uma potência elétrica de 4 kA. Então, o que que eu preciso saber sobre isso daqui? Alguma coisa sobre eletricidade, né? Tem voltagem, tem watts aqui, ó, quilowatts, né? Falei quiloampere, não, quilowatts, perdão. Então, quilowatts é energia. Vamos ver o que tem aí. A força de repulsão por metro do fio quando eles estão separados por uma distância de 10 milímetros, é de quanto? Tá bom? Então, olha só, a gente precisa necessariamente saber o comprimento desse fio, né? Ah, ele não me deu o valor do comprimento do fio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Se eu não me engano, ele me deu o valor do comprimento do fio, sim. Ah, é 1 metro, né? Aqui, ó, por metro, tá? Então vai ser 1 metro o comprimento. Então, o L eu já sei, 1 metro, né? E agora é que tem uma coisa ali que a gente não sabe ainda. Tá, mas eu sei o quê? Eu sei também a distância entre eles.
que é 10 milímetros. Agora, o que que eu não sei? Eu não sei o I1 e o I2. Por quê? Porque o resto eu sei tudo. Eu sei o π e eu sei esse valorzão louco aqui, ó, μ0. Porque é isso daqui, ó. μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7. E aí tem uma unidade composta aí, né? Que é Tesla vezes metro dividido por ampere. Tá? E aí o que que eu preciso saber? As correntes. Para saber as correntes, vamos utilizar aqui uma lei do magnetismo, que é a lei de potência. A potência elétrica, será que você lembra aí qual que é a potência elétrica, né? A energia pelo tempo. Tudo bem, energia pelo tempo, mas tem uma formulazinha bem rápida aqui, ó. Potência elétrica é π ou é π, dependendo de como é que você organiza, né? O que que é isso? Que eu tenho então a potência, que você sabe o valor, 4 quilowatts, né? Então o que que é 4 quilos? 4 quilos é 4 vezes 10 na 3, tá? E aí, então, isso eu tenho a minha corrente vezes a minha voltagem, que é 200 volts. Então, somente com essa relação aqui, ó, uma relação de elétrica lá do assunto, às vezes, do segundo ano que você viu, né? Ou do comecinho do terceiro, dependendo de qual é a escola que você estuda. E aí, então, você teve que utilizar ela para quê? Para achar o valor das correntes, né? Então, a corrente que passa aqui é igual à corrente que passa aqui, ó, né? Como é que sabe disso? Porque elas estão submetidas a tensões iguais, então vai ter correntes iguais também, é o mesmo tipo de fio, tá? E aí, quando é que vai dar essa corrente aqui? Vamos deixar a corrente sozinha? Para deixar a corrente sozinha, eu posso deixar ela na direita, depois eu inverto, tá? Aqui vai ser 4 vezes 10 elevado a 3, mesma coisa que 4.000 dividido por 200. Então, eu posso simplificar isso daqui, que vai ser 40 dividido por 2, o que vai dar, então, de 20 ampere. 20 ampere é o quê? I1, que é igual a I2. Então, basta eu substituir todos os valores agora. Então, acabou a física, né? Percebam que a física aqui foi eu buscar o assunto lá na parte de elétrica, né? Na parte de eletrodinâmica. Então, busquei isso lá, isso foi a parte da física. Depois eu interpretar isso daqui, né? Agora as partes aqui, como por exemplo, converter isso daqui para milímetro, né? O mili é 10 na menos 3. Se você não lembra também, essa tabela aqui de conversões também tem no canal, tá? Então, o milho é 10 na menos 3. Então, tudo isso é matemática, né? A parte da física é eu entender como que isso força, e aí depois basta eu calcular o valor fazendo substituições simples. Então, o meu μ0, que é a parte de cima da minha fração lá, ó, 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente 1, que é 20. E a 2 também é 20. Ó, ficou fácil, né? Dividido por 2π vezes o meu D. O meu D agora é 10, mas ele é 10 milímetros, então eu tenho que colocar junto com ele o mili. O mili é 10 na menos 3. Isso multiplicado por quem? Multiplicado pelo comprimento, que vai ser 1 metro. Professor, mas onde você tirou 1 metro? Tá aqui, ó. Ela tem uma força de repulsão por metro do fio, né? Ele não escreveu o número. Isso é quando eu fiz também, quando a primeira vez que eu fiz, então foi difícil achar esse valor, tá, gente? Então, olha só como essa questão é estilo Enem. Mas a resolução dela não. Por quê? A resolução dela é uma questão de substituição simples de fórmula, né? É claro que tem aqui um resultado que você joga no outro, né? Então pode ser que isso tenha complicado aí alguns, mas fora isso, resolução, substituição simples. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Vamos utilizar a regra do corte. Vamos cortar tudo que a gente pode aqui, ó. O π vai embora. Foi embora, foi embora. O 4 vai virar 2, porque eu divido ele por 2. Então vai ser duas vezes esse valorzão que tem aqui, ó. Quanto é que vai ser então a minha força magnética? A força magnética vai ser 20 vezes 20, que dá 400, vezes 2, que vai dar 800, né? E aí então eu vou ter as minhas potências de 10 todas juntas lá no final, ó. Então aqui embaixo eu tenho quanto? Aqui embaixo você vai ter 10 elevado a menos 2, porque eu tenho 10 elevado a 1 e 10 elevado a menos 3, tá? E então ele vai simplificar isso. E então esse valor vai subir com quem? Com o 10 na menos 7. Então ele vai ser 10 na menos 7, 10 na mais 2. Né? Fazendo um ajuste aí dos valores, gente. Então eu tenho aqui a minha força magnética. Será que isso está na notação científica que tem aqui no formato? Não, eu tenho que necessariamente fazer o quê? Tem que mexer a vírgula duas vezes para cá para colocar isso no formato que a gente conhece como sendo notação científica. Olha só, todos os valorizinhos ali, ó. E agora vai ser o quê? 8 vezes 10 elevado a quanto?
Então aqui eu teria quanto? Aqui eu teria 10 elevado a menos 5. E aí, como eu mexi a vírgula duas vezes para cá, o número ficou menor, a minha potência vai aumentar a quantidade de vezes que eu mexi a minha vírgula aqui. Então vai aumentar 2. Então é menos 5 mais 2, o que vai resultar numa força magnética de 8 vezes 10 na menos 3 Newton. Temos a nossa resposta, né? Mas vamos colocar isso daqui, ó, bonitinho, ó. 8 milinewtons, né? Bem provável que você não tenha visto isso antes. Então, o que que significa isso? Transformei o milli de volta aqui, ó, só para eu falar bonito, porque eu estou entendendo o assunto, então posso falar um pouco melhor, né? Então, é 8 milinewtons. É uma força bem pequenininha aí, né? Uma força bem pequenininha, mas o fio já vai sentir esse afastamento, né? Então, esse afastamento aí vai fazer com que ele fique flutuandinho. Beleza? Qual é a alternativa correta aqui, gente? A alternativa correta é a nossa letra B, B de bom, porque você vai mandar muito bem. Galerinha, muito obrigado pela aula, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido aí. Percebam que a aula sempre é muito rápida. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E não esqueça que sempre tem todos esses assuntos aqui já para você acompanhar aqui no canal, tranquilo, tá bom? Por enquanto é isso, galera. Um grande abraço para vocês, bons estudos aí. A gente se fala. Tchau.